Boa noite, amados ouvintes, prezados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Irmãos, quero iniciar pedindo sua permissão para tirar a máscara, já que nos encontramos distante de outros irmãos. Aliás, estamos apenas dois irmãos aqui. E nesta noite eu gostaria de lhes convidar para juntos meditarmos sobre o Salmo 63. É um salmo do rei Davi. Diz assim a palavra de Deus: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. E o meu corpo te almeja como em uma terra árida, exausta e sem água. Assim eu te contemplo no teu santuário, para ver a força da tua glória, porque, Senhor, a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer enquanto eu viver. Em teu nome levanto as minhas mãos. Como de banha e de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante as vigílias da noite, porque tu, Senhor, tens sido o meu auxílio. À sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, e a tua destra me amparam. Vamos ficar nos versículos 1 a 8 deste Salmo 63, Salmo de Davi. Queridos, o momento em que o rei Davi escreve este salmo, ou compõe este hino de louvor a Deus, era um momento muito triste e decepcionante na vida deste homem de Deus. Ele fugia da cidade de Jerusalém, acompanhado por suas esposas, sobre aqueles que lhe cuidavam no palácio real, com crianças e serviçais de uma forma em geral. E o seu filho Absalão tenta dar um golpe de estado, uma sublevação, e o rei tem que fugir. Ele prefere fugir para não ter que lutar com o seu próprio filho. Desta forma, foi um dia muito marcante na vida deste homem de Deus. E o que Davi nos entrega nesse momento aqui? Ele não nos entrega nenhum tipo de desespero, ele não nos entrega nenhum tipo de insatisfação à sua vida, consequentemente, qualquer impropério ou murmuração contra o seu Deus. Pelo contrário, em situação tão difícil, nós não podemos detectar na vida deste homem de Deus desespero, derrotismo. Pelo contrário, podemos sentir nele fé, confiança, esperança. E algo que eu gostaria de ressaltar aqui nesta noite, irmãos. Ele demonstra uma grande tranquilidade quando ele então, depois de ter toda aquela caminhada durante o dia, aqui deixa entender que já era noite, pois ele diz que contempla o Senhor do seu leito neste momento. E quando tudo já está se acalmando, vamos dizer assim, no arraial do rei Davi, ele se volta para Deus.
e se volta de uma maneira muito maravilhosa. No versículo 1, ele reafirma a fé, a confiança, a certeza e a convicção de que o seu Deus está no controle de tudo. Ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente e a minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja, como em terra árida, exausta e sem água. Davi estava fugindo pelo deserto de Judá, da presença do seu filho e das perseguições em Jerusalém. Os resultados, então, desta atitude do rei Davi, lhe dá um momento de contemplação, um momento de meditação, onde ele relembra a sua relação e a sua comunhão com Deus. Foi exatamente por essa atitude do rei Davi e o momento em que vivemos, quando dia após dia somos informados, temos notícias de pessoas queridas, e não somente pessoas do nosso relacionamento pessoal mais próximo, mas de uma forma em geral, por todo o nosso país. E por que não dizer do mundo todo? Ele se desliga do problema da sedição do seu filho, da perseguição do seu filho. Ele se desliga de toda a desonra, aquele momento triste e terrível de sua vida, e foca exclusivamente no seu Deus, na sua relação com Deus. Inclusive, ele diz no versículo 2: assim eu te contemplo no santuário, para ver a força da tua glória. Veja, querido irmão, Davi não estava em Jerusalém. Davi não estava no santuário, no tabernáculo. Davi estava no deserto, ao relento, em tenda, procurando salvar a sua vida. Mas a visão que ele tem do seu Deus, da soberania e do domínio de Deus sobre ele e sobre todos os seres humanos, o leva a contemplar Deus no seu santuário e na força da glória de Deus. Meu irmão, o grande desafio para nós em tempos tão difíceis é sermos capazes de nos desligar de toda essa situação tão precária, tão aflitiva, eu sei, e focarmos então na nossa relação com Deus, na bondade, na santidade e na justiça de Deus. É nesse sentido que eu gostaria de dizer, meu irmão, aprenda a meditar. Aprenda a aprofundar o seu pensamento, a sua visão, o seu conhecimento de um Deus tão grande que você tem. Porque a meditação, querido, nos aproxima mais de Deus. E muitas vezes é isso que precisamos. Nesse mundo tão ativista, tão cheio de notícias, de informações e de afazeres e de tantas outras necessidades que sentimos. É fundamental termos esse sentimento de reclusão, aliás, de nos afastarmos para nós mesmos, para o nosso Deus. Geralmente, isso não é buscado. A meditação não é uma marca desses tempos que vivemos. Porém, nós podemos aprender que quando meditamos em Deus, aprendemos a honrá-lo, aprendemos a respeitá-lo e a nele confiar e colocar sobre ele todas as nossas necessidades. Precisamos, de uma certa forma, meu querido irmão, aprender a deixar Deus ser Deus em nossas vidas. Aliás, esse mesmo salmista, esse mesmo rei de Israel, este mesmo homem de Deus,
Ele diz no Salmo 37, versículo 5: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Essa necessidade de afastamento para nos aproximarmos mais de Deus foi algo que aconteceu na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais de uma vez, o Senhor Jesus, depois de labutar, pregar o Evangelho, ensinar, curar, fazer inúmeros milagres, Jesus se afasta dos seus discípulos e busca o monte onde ali, em oração, em meditação, ele passa grande parte daquela noite. E meu irmão, se o Senhor Jesus fez isso, se o Senhor Jesus precisou desligar um pouco das dificuldades, do trabalho, da luta deste mundo, para recarregar, porque Jesus é Deus, mas Ele também é homem, e Ele o fez como homem, como eu e você deveríamos fazer. Ele se afastou para recarregar suas baterias, para que sua fortaleza realmente fosse restaurada em Deus. O salmista, no versículo 3 deste salmo que lemos, ele diz: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Ou seja, irmãos, sabemos que temos necessidades nesta vida, sabemos que temos compromissos nesta vida, e precisamos ser responsáveis por eles, porém nunca devemos esquecer que a graça da presença de Deus, que esse momento de separação, de meditação é fundamental para também sermos bons cidadãos, crentes fiéis, homens e mulheres de vida piedosa. Deve, sem dúvida nenhuma, fazer parte das nossas atividades, da nossa vida de piedade, de comunhão com Deus. Não apenas a leitura bíblica, não apenas a oração, a comunhão com Deus, essa separação, essa meditação é fundamental para nos dar força espiritual. A meditação nos conduz, ou seja, tem como resultado em nossa vida a capacidade para vencermos obstáculos, a capacidade para não vivermos uma vida comum desta vida, mas termos uma vida nesta vida de comunhão com Deus, especialmente de reflexão, de meditação em Deus. Se sua vida, querido irmão, tem sido atingida por flechas, por inimigos invisíveis, como é o fato que estamos vivendo, é necessário que você dê um passo atrás. E então pare, e reflita, e medite em sua vida espiritual. Aliás, esse mesmo rei Davi, no Salmo de número 19, versículo 1, ele diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. E ele então sai dizendo, um dia descreve ou segue a outro dia. E nós sabemos que neste Salmo 19, o rei Davi mostra como na realidade para ele era significativo viver e estar sempre na presença de Deus. A meditação também alimenta e é benéfica para essa vida interior e espiritual que devemos manter. O nosso corpo físico tem necessidades psicológicas, não apenas físicas, não apenas racionais, mas ela também tem necessidades da alma. O apóstolo Paulo diz que o Espírito testifica
com o meu espírito, o Espírito Santo de Deus, testifica com o meu espírito, ou com o nosso espírito, de que nós somos filhos de Deus. Essa realidade da filiação espiritual, muitas vezes é apagada ou nublada na vida de muitos irmãos. Nós precisamos entender que, na realidade, nós somos de Deus. Nós não somos deste mundo. O apóstolo Paulo chega a dizer que nós somos embaixadores. E há um momento em que Paulo diz que ele é embaixador de Cristo em cadeias. Quer dizer, em momentos em que ele estava preso, ainda sentia-se como um embaixador, um representante do reino de Deus. Assim, queridos irmãos, a contemplação, a meditação, beneficia esse homem interior que temos. Nas sociedades orientais, a questão da meditação é quase cultural e é parte integrante da vida daquele povo. Ao mesmo tempo em que nós, aqui do Ocidente, somos muito pouco contemplativos, somos mais reativos, aquele povo é eminentemente contemplativo. E é um povo que transmite uma serenidade. Infelizmente, não é uma serenidade do espírito. Não é a serenidade da paz de Deus, da paz que excede todo o entendimento. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Assim, querido, essa necessidade de meditação é fundamental. A meditação fortalece o nosso ser interior. Paulo fala sobre o que devemos realmente fazer. Escrevendo a sua carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo 8 de Filipenses, ele diz: finalmente, irmãos, depois dele falar das dificuldades que estavam acontecendo dentro da igreja de Filipos, aquele desentendimento entre as irmãs Evódia e Síntique, depois de dar vários conselhos, ele diz: finalmente, amados irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E quando penso sobre isso, sou levado imediatamente a uma realidade crua que estamos a viver. Passando ainda ali, antes de chegar aqui, alguém me deu mais uma notícia triste da partida de um servo, aliás, de uma serva de Deus. Mas choramos, gememos, sofremos, porém, em Cristo nos alegramos, em Cristo exultamos. É isso que a Escritura nos desafia. Em Colossenses capítulo 3, um pouco além deste capítulo 4 de Filipenses, no versículo 2 diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Davi perseguido, agora no leito do seu descanso, daquele dia pesadíssimo, o que ele faz? Ele diz: quando no meu leito, de ti me recordo. Oh, irmão, é esse grande desafio que precisamos viver agora da palavra de Deus. Quando em ti medito durante a vigília da noite, diz Davi, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. E a minha alma apega-se a ti, a tua destra, Senhor, me ampara.
realmente, a necessidade de meditar é necessária, é fundamental, porque ela nos aproxima de Deus, ela nos faz viver uma fé vitoriosa, uma fé que não pode jamais ser abatida, que não pode jamais ser destruída do coração do homem. A meditação faz isso na gente. Certamente, se tivéssemos o hábito de contemplar as obras de Deus, para nos deleitarmos no seu poder, na sua grandeza, na sua santidade, nós seríamos, sem dúvida nenhuma, muito mais fortes. E sabe, prezado irmão, o Evangelho é uma mensagem completa. Não só no sentido da nossa salvação futura, da nossa vitória futura contra a morte, lá, um momento em nossa vida. Mas o Evangelho nos dá ferramentas, subsídios, que nos ensina a vivermos felizes, alegres. Mesmo em meio a circunstâncias mais adversas, nós contemplamos, nós vislumbramos. Mesmo em um deserto, como o rei Davi, deitado talvez sobre um pano no chão do deserto frio, Davi contemplava Deus no seu santuário. O seu espírito, a sua alma, era capaz de sair daquele mundo, daquele ambiente de perseguição, de rejeição, de traição, e chegava ao santuário de Deus. É isso que eu gostaria de lhe desafiar. Eu sei, irmão, eu sei, irmã, tudo que temos passado, tudo que temos realmente sofrido. Porém, em toda essa situação, precisamos em Cristo Jesus ser mais que vencedores. Vencermos com Cristo, para que então, com Cristo possamos reinar. Isso então é o que eu gostaria de trazer para você nesta noite. De dizer para você, irmão, eu sei o quanto o mundo tem sofrido. Eu sei porque eu faço parte deste mundo. Mas muitos não sabem que a minha carreira, a sua carreira neste mundo, tem a força e o poder da fé. Tem a força e a determinação do nosso Deus. Aquele que nos ajuda, aquele que nunca nos deixa, nem nos deixará sozinhos. Pelo contrário, estará sempre conosco. Eu gostaria de encerrar esta nossa meditação rápida no Salmo 63, lendo a oração sacerdotal que Deus disse que Moisés assim o fizesse para o povo de Israel. Se encontra no livro de Números, no capítulo 6, versículos 22 a 27. Apesar de não sermos Israel do Velho Testamento, nós somos a igreja de Cristo, mas Paulo também diz que nós somos o Israel de Deus. E o Senhor disse assim para Moisés: e disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e lhes direi: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Querido irmão, amigo ouvinte, que a bênção e a paz do Senhor repouse sobre o seu coração, sobre a sua casa,
sobre a sua vida. Amém e amém.